Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Grande Saiyaman Trader. Lembrando que esse é mais um episódio, tá, da nossa série 30 dias operando no mercado financeiro de opções binárias. O registro real de um trader iniciante com banca pequena, vivendo na pele a rotina verdadeira e sem filtros de quem está começando agora e pretende lucrar muito e de forma consistente nesse mercado. E vale lembrar aos senhores que no final de todo o vídeo a gente tem aquele momento cara a cara, onde eu falo com você, sem máscara, sem roteiro e sem filtros. É o momento da verdade nua e crua, onde eu trago tudo que você precisa para ser lucrativo, destravar a sua mente e sair de uma vez da Matrix. Mas antes disso, vocês vão acompanhar agora o registro real do meu dia de operações, o que deu certo, o que deu errado e o que o mercado me ensinou hoje. Então, senhores, fica comigo até o final, porque depois do registro vem o nosso momento mais importante, o Trade Pill, a dose de consistência que vai mudar a forma como você enxerga o mercado. Então, senhores, sem mais enrolações, bora que bora pro vídeo. Bom, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um começo de vídeo. Já estamos aqui com os gráficos abertos, né? Lembrando também que dessa vez eu tive que pegar um dos ativos em outra corretora. Para quem não sabe, eu utilizo a Olymp Trade, né, na parte da manhã e a Cotex na parte da tarde, certo? Porém, no dia de hoje, o payout da Olymp estava bem baixo, estava 30%. Inclusive, eu percebo que sempre os CHF estão com payout ridículo de 30%. Então, eu fui lá na Cotex e peguei esse ativo por lá, tá? Como vocês podem ver aí. Pessoal, o tema do vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, beleza? Porque eu vou abordar um erro que eu cometi na sessão da tarde, beleza? Então, já adiantando para vocês que hoje, na nossa próxima sessão, eu acabei cometendo um erro, beleza? E vou estar comentando, aprofundando mais sobre esse tipo de situação, quando a gente comete um errozinho besta que acaba abalando o nosso emocional, beleza? Mas enfim, pessoal, sessãozinha aí finalizada, tá? Pegamos 3 ativos, 2 na Olymp, 1 na Cotex, 3-0, beleza? Bom, e é isso aí, pessoal, bora que bora, tá? Vamos estar dando continuidade, abrindo o nosso aplicativo Equity Flow e fazendo o registro das operações. Começamos o dia muito bem aí, né? Sessão da manhã, 3-0. Sempre que a gente começa bem na sessão da manhã, dá mais tranquilidade para operar no período da tarde, né? E no vídeo anterior, para quem acompanhou, eu mostrei uma tabelinha onde eu faço o ajuste do valor das minhas entradas de acordo com o resultado da sessão da manhã, né? Então, dependendo de qual é o placar, de qual a diferença de saldo, eu faço uma alteração no valor das entradas da próxima sessão, tá? Eu vou estar colocando a tabelinha para vocês poderem ver. Essa daí é a tabelinha antiga que eu estava utilizando, certo? Eu já atualizei ela porque tem um erro aí, tá? Eu percebi esse erro hoje operando. E, bom, como vocês podem ver, ela mostra certinho a quantidade de taxa que a gente tem disponível e o valor da entrada que a gente pode fazer, né? De acordo com o nosso saldo anterior. Então, como eu tinha pegado aí R$ 90 nessa sessão, vocês vão poder ver que ao finalizar o registro das operações, eu fiquei com 90 e poucos reais positivo, certo? Então, consultando na tabelinha, estava falando que eu teria 3 taxas de R$ 50 disponível, né? Ficou ali entre 81 e 120, R$ 90, certo? E bom, senhores, eu estou mostrando tudo isso para vocês porque, cara, é errando que a gente se aprende, né? E como eu não tinha me atentado a esse pequeno detalhe, porque tudo consiste no valor máximo que a gente está disposto a estar operando. E o meu stop loss é R$ 200, né? Ou seja, eu opero somente com R$ 200 em risco, beleza? E seguindo aquela tabelinha antiga, fazendo as 3 entradas de R$ 50, na minha cabeça eu achei que eu estava dentro, né, do meu limite de stop loss de R$ 200. Porém não, né? Não caberia. Se eu botasse 3 taxas ali, como eu peguei R$ 90, é só fazer as contas. 92, que foi o saldo da primeira sessão, mais 150. Estaria dando 242, né? Então, R$ 42 que ultrapassaram o nosso limite, tá?
Então eu nem me atentei a isso, e vocês vão ver agora, eu já estou mostrando para vocês as operações do período da tarde. E eu tinha feito 2 entradas no valor de R$ 50, certo? E até então tudo certo. Eu deveria ter parado por aí, né? Eu não deveria ter arriscado novas entradas, porque o nosso limite, a nossa margem para operar acabou. Nosso limite foi atingido. Eu só poderia fazer essas 2 entradas, beleza? Porém, né, como eu consultei a tabelinha ali, achei que estava tudo certo, eu acabei pegando uma última entrada para M1, né? No último minuto restante. Inclusive, eu não deveria ter pego, mesmo se eu tivesse com margem, porque não estava dando win com muita folga nos 2 ativos que eu peguei primeiramente, né? Só quando tem um certo espaço, uma certa folga, eu posso estar arriscando, beleza? E no caso aí não tava, cara. Tava brigando, um dos ativos estava brigando, não tava nada decidido ainda, né? Poderia voltar sim e não pagar. E mesmo assim, eu arrisquei. Porque na minha cabeça, cara, tava tudo dentro do meu trading plan. Né? Porém, foi um erro que eu cometi, tá? Eu tô sendo transparente aqui com vocês. Eu não deveria ter pegado essa entrada. Foi um erro, certo? E poderia ter dado bom? Poderia ter dado bom. Porém, como vocês vão ver aí, que, cara, no finalzinho não respeitou e quase que eu me ferrei muito, porque as 2 entradas aí que eu peguei por últimos estavam brigando, né? As 2 dando loss. E aí eu já falei, puta, fiz merda, vou pagar o preço caro por isso, né? Mas, por um milagre, as 2 primeiras entradas, que era o certo para mim ter feito apenas aquelas 2, deu win. E aquela que eu arrisquei fora do meu trading plan deu loss. Né? A lógica sempre bate, rapaziada. Quando a gente foge do trading plan, o preço vem e normalmente ele é caro, tá? E nesse caso, custou R$ 50 pra gente. R$ 50 que poderia estar no nosso bolso e em vez disso não, a gente devolveu R$ 50 pro mercado no dia de hoje. Então, senhores, hoje eu cometi um erro. Eu fiz uma operação a mais. Eu saí do meu trading plan. E é importante eu registrar isso aqui, porque aqui é um momento onde eu posso ser totalmente transparente e registrar não somente os pontos positivos da minha operação e do meu dia, mas também aqueles momentos amargos, o momento em que a gente pega uma fatia amarga. Não foi o caso, tá? Aqui, porque aquele momento em que eu fiz o clique, porque o erro não foi o clique em si, tá, pessoal? O erro foi o impulso. Aquele momento em que você sente que dá para fazer mais uma entrada. E esquece que o plano já tinha mandado parar. Mesmo que eu tenha percebido depois que o erro estava também na tabela, eu não tiro o erro de mim, tá? Porque eu poderia estar contente com os 2-0. Mas eu quis operar no impulso ali no último minuto, entendeu? Eu quis ganhar mais, a ganância falou um pouco mais alto, certo? Porém, também é importante lembrar que eu não quis recuperar, tá? Isso é uma parte importante, porque o ego, nesses momentos que ele quer aparecer e pilotar o mouse. E olha que interessante, mesmo saindo do plano, eu terminei no lucro. Mas o lucro, senhores, de hoje não foi o saldo da corretora, foi no meu autocontrole, porque eu poderia ter perdido o controle e decidido consertar esse erro. E esse consertar normalmente é o que quebra todo trader, tá? Porque o trader que aprende a parar depois de errar é o mesmo que lá na frente consegue sobreviver ao caos do mercado. E é isso que eu quero deixar registrado hoje. O erro é inevitável, mas a recuperação emocional é uma escolha. E senhores, agora eu chego naquele momento em que eu olho para o resultado, né, para o lucro que a gente fez de R$ 120 e logicamente vem aquele pensamento de eu poderia ter feito 180, né, porque a gente perdeu aí R$ 50 e a gente fica sempre olhando para trás e falando, puxa vida, eu poderia ter feito melhor, eu poderia não ter cometido esse erro e agora eu estaria com 180, né? Esse tipo de pensamento é comum, eu ainda estou trabalhando nisso, tá? Porque é uma parada minha, um erro meu de querer ser perfeccionista e fazer tudo certinho. Eu acredito que com todo mundo aqui nesse mercado, sempre que a gente termina uma operação e não sai 100% do jeito que a gente queria,
a gente fica se martelando no pensamento de eu poderia ter feito alguma coisa diferente, eu poderia ter feito um pouquinho melhor, poderia ter feito mais dinheiro, poderia ter perdido menos dinheiro. Então esse tipo de pensamento é muito comum, a gente tem que lidar com ele, tá? E vou tentar trazer no próximo vídeo esse tema de como lidar com esse tipo de pressão, beleza? Porque é algo que eu preciso também estar trabalhando em mim, então eu vou dar uma estudada mais a fundo nesse tema e depois eu trago para vocês um vídeo comentando, beleza? Mas, cara, eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo, nesse momento Trade Pill que a gente vai ter agora, que o importante também é a gente saber avaliar os pontos positivos que tem no nosso erro, tá? Então a gente pega aquela fatia amarga e tenta extrair algumas cerejinhas do bolo que estão ali, sabe? A gente tenta ver o lado positivo do próprio erro, né? Porque embora eu tenha errado, cara, eu poderia ter, cara, perdido o controle, como eu falei, poderia ter a famosa revanche, ter aquele dia de fúria e devolver tudo pro mercado, né? E eu não, cara, eu simplesmente aceitei o meu erro, falei, cara, errei, vou fechar o gráfico, porque amanhã é um novo dia, é uma nova fatia do bolo que eu vou estar pegando, beleza? Então vamos aprofundar um pouco mais sobre o meu erro, certo? E porque esse que é o engraçado, o erro de hoje não me derrubou, ele me mostrou o quanto eu já evoluí. Porque em outro momento, esse mesmo erro teria virado um desastre, senhores. Eu teria tentado recuperar, dobrado a mão e terminado o dia destruído. Mas hoje não. Hoje eu respirei, fechei o gráfico e decidi que o meu maior lucro era não estragar o que eu já tinha conquistado. Então, senhores, o erro de hoje foi um lembrete. Um lembrete de que o lucro não é o prêmio. O lucro é o reflexo da disciplina sob pressão. E o trader que aprende a não se perder nos dias que falha é o mesmo que lá na frente fecha o mês positivo, mesmo com alguns dias ruins, porque a consistência não vem da perfeição, vem da reconciliação com o seu próprio erro. Bom, senhores, muito obrigado pela sua atenção e por ficar até o final do vídeo. Aqui quem fala é o Grande Saiyaman. Lembrem-se sempre de ter sabedoria e disciplina sempre, senhores. Lembre-se também de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar seu apoio ou também sua dúvida. Um grande abraço do Grande Saiyaman.